Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início agora à nossa aula sobre as religiões, tá? Sobre as primeiras manifestações religiosas, buscando compreender, que as religiões, né, elas são manifestações culturais universais. Ou seja, o que significa isso? Que toda a população, toda a civilização que existiu, criou a sua própria religião, certo? Então, a criação de religião, ela tá ligada à formação cultural de um povo. Então vamos lá, né? A gente sabe que existem diversas religiões e nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre as características dessas religiões. Então as religiões, elas foram uma das primeiras manifestações culturais dos seres humanos. Então as pesquisas arqueológicas indicam que desde a pré-história os seres humanos começaram a cultuar deuses, né, sobrenaturais. Então eles começaram a acreditar que o sol, a lua, né, a chuva eram manifestação dos deuses, certo? E conforme esses grupos foram se tornando com culturas mais complexas, essas religiões também foram ficando mais elaboradas. Mas o que é então religião, certo? Então, a etimologia da palavra religião vem do latim, né? Que significa religio, que significa respeito ou reverência, tá? Tem pessoas que falam, né, que religião vem de uma palavra de religare, né, de uma ligação entre o homem com o divino. Mas na realidade, tá muito mais ligada a essa questão de respeito e reverência a algo superior, tá? Tomar algo com atenção. Então, é a crença em algo superior e uma crença com respeito. E aí, a grande questão, né? Por que as religiões, elas foram criadas? O porquê que houve a necessidade dos seres humanos, em todos os lugares do planeta, criarem esse tipo de prática, tá? Que foi uma prática universal, como eu disse. Acho que eu passei mais aqui, ó. Então, as religiões, elas surgiram com o intuito de explicar o surgimento do mundo e dos seres vivos. Elas serviam e servem para dar sentido às vidas das sociedades, tá? Então, o sentido da religião, o motivo porque os homens criaram essas explicações é porque eles precisavam dar um sentido à vida que eles levavam, né? Explicar o surgimento do mundo, o porquê que as coisas eram do jeito que eram, certo? Então a religião, ela surgiu com esse intuito aí de explicar o mundo para os seres humanos. Então, continuando, as religiões, né, a gente sabe que existem diversas e elas têm algumas características genéricas, né, que a gente encontra em todas as religiões, que são tipo de classificação dessas religiões. Então, as primeiras religiões que existiram, elas eram politeístas, certo? O que significa isso? Deixa eu só pegar meu grifa-texto aqui para ajudar. O que significa? Poli é várias, teísta é a crença. Então, os primeiros povos acreditavam em vários deuses, certo? Saiu um M aqui, excluam esse M. Eles acreditavam em vários deuses. E a gente vai ver, né, quando a gente for estudar Mesopotâmia, Egito Antigo, a gente vai conhecer um pouco desses deuses que eles acreditavam. Atualmente, a gente tem o hinduísmo na Índia e as religiões indígenas que são politeístas, certo? Ao longo do tempo, surgiu um outro tipo de crença, que é o monoteísta. Mono significa teísta, crença. Então, as religiões monoteístas acreditam em um único Deus.
Como principais representantes dessa religião, a gente tem o cristianismo, Igreja Católica ou as outras religiões protestantes que são cristãs, o judaísmo, que foi a primeira, a mais antiga, e o islamismo, que é a crença no Alá, certo? São religiões muito importantes ainda hoje. A gente tem as não teístas, que não cultuam nenhum ou mais deuses. E também nós temos os ateus, certo? Que não é uma religião, mas é um tipo de crença também, né? Porque as pessoas, os ateus, eles não acreditam em Deus. Isso também é uma possibilidade dentro do mundo que a gente vive, certo? E aí, por que a gente deve estudar religião? A gente vai estudar religião no sentido de aprender o que é certo e o que é errado dentro de uma religião? Não, não é esse o nosso objetivo, né? Ninguém vai ser catequizado aqui dentro de uma religião. A intenção das escolas ao falar sobre religião é para que a gente conheça as diversas manifestações religiosas que existem no mundo. Por quê? Dentro da história da humanidade, já existiram vários conflitos por conta de religião. E hoje a gente tem a ideia de que esses conflitos ainda existem, né? E que somente se a gente conhecer através da educação, da valorização da diferença, é que esses conflitos podem deixar de existir, tá? Então, nós devemos estudar, pois é uma manifestação cultural importante na vida das sociedades. Cada povo criou sua religião e devemos conhecê-las para que possamos compreendê-las melhor. Enxergar aquilo que é diferente de nós, com um olhar aberto ao novo, ao diferente, a fim de que possamos reconhecer e valorizar a diversidade religiosa do mundo. O objetivo é não ser etnocêntrico. Etnocêntrico é uma atitude preconceituosa que a gente tem com aquelas práticas culturais que são diferentes da nossa, certo? Porque a gente tem o costume de olhar o que é diferente com o olhar da nossa cultura e a gente acaba julgando. Então, se a gente deixar um pouquinho o nosso olhar de lado, o da nossa prática, e procurar conhecer o outro com um olhar aberto, a gente deixa de ser etnocêntrico, a gente deixa de ter esse preconceito com as outras religiões, tá? Então, o objetivo é esse. E lá na pré-história, né, as primeiras religiões, que são as religiões primitivas, aí dos primeiros povos, elas eram politeístas, tá? Então, lá na pré-história, eles acreditavam, né, em vários deuses, e eles acreditavam que esses deuses, eles se manifestavam através da força da natureza. Então, através da chuva, a seca, o frio, o calor, eles achavam que isso era uma manifestação dos deuses, certo? E aí eles começaram, então, a reverenciar, a criar ritos, né, religiosos em torno desses deuses que eles acreditavam que existiam. Ok? Então, essa é a nossa primeira aula aí sobre esse tema religiões. É mais para a gente pensar essa questão do preconceito que a gente deve evitar e conhecer aí um pouquinho das características, né, do politeísmo, monoteísmo. Então são termos que vocês precisam guardar, porque a gente sempre vai utilizar isso em história, certo? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.